Quem está aí na sua casa agora, foi embora a tristeza, na verdade, foi embora os maus pensamentos, a perturbação da alma, porque agora Deus vai falar com você. Prepara o teu coração, que o pastor William já está aqui, com a boca pegando fogo, a mão em brasa, e Deus vai falar com você, amém? Com a palavra, nosso querido pastor William. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aonde quer que você esteja, feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te bendizer. Que o Senhor venha crescer neste lugar, que a Tua presença venha resplandecer, Senhor, aonde quer que essas pessoas estejam assistindo, Senhor, essa live, esse culto ao vivo, que a Tua presença, Deus, possa encher cada uma delas, que a Tua palavra, Senhor, possa falar ao coração de cada um. É assim que eu te peço, e na certeza eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sem perder tempo, a gente vai abrir lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo de número 11. Em nome de Jesus. Deuteronômio 11, verso de número 2, que diz assim a palavra de Deus: E hoje sabereis que falo não com vosso filho, que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Vamos ler mais uma vez. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Aleluia, glória a Deus. Vamos refletir um pouco aqui nessa palavra. E você que aí está em casa assistindo o culto, medita em nome de Jesus naquilo que o Senhor ele vai falar ao nosso coração. Amados, por mais contraditória que seja a situação que nós estejamos passando, por mais contraditória que seja a situação que você esteja passando nesses dias difíceis, nesses dias de caos, nesses dias de angústias, nesses dias de quarentena, uma coisa é certa: Deus, Ele nunca nos desamparou. Deus, Ele nunca vai desamparar ninguém. Mesmo que nós tenhamos todos os motivos, mesmo que você tenha todos os motivos agora, aí onde quer que você esteja, para duvidar da grandeza, da mão forte do Senhor, Deus, Ele não te desampara. A verdade é que Deus, Ele sempre quis agir na nossa defesa. A verdade é que Deus, Ele sempre quis agir na tua defesa. A razão de Deus, muitas vezes, nos ver passando por tribulações, nos ver passando por provas e não fazer nada, é porque Ele, o Deus que nós servimos, fica simplesmente, querido, esperando que eu e você o chame, esperando que você chame a Ele, esperando que você busque a Ele. Salmo 9:10 diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Ou seja, meu querido, Deus, Ele é uma pessoa extremamente educada. Deus, Ele é alguém de princípio. O Senhor, Ele é nobre, Ele é
uma realeza divina, Ele é o Rei dos Reis, o caráter dele é inquestionável, apesar dele ser Deus e possuir o total domínio sobre todas as coisas, de saber que tudo submete-se às suas ordens. Deus é que está acima de tudo. No entanto, Ele não é tirano, como muitos pensam. Ele não manipula o poder só para mostrar que Ele é superior a alguém. Ele não hostiliza ninguém para dizer que Ele é quem manda. Deus, Ele falou uma vez, duas vezes, e a gente pode ver isso lá no Salmo 62:11, que o poder pertence a Deus. O poder, ele pertence a um Deus todo-poderoso. Então quem tem autoridade não precisa provar nada para ninguém. Este é reconhecido apenas por ouvir o soar do seu nome. Queridos, Deus ele sabe muito bem quem é Ele. Deus sabe muito bem quem Ele é. E o poder que Ele tem, nós é que ainda não entendemos isso. Muitas vezes a gente passa despercebido. Parece o Deus que nós servimos, o Deus grandão. Tem até uma música do Vino Santos que ele diz, né, que Deus grandão, grandão é o nosso Deus. E realmente nós temos um Deus grande. Se nós se você observar isso, se nós observássemos, se nós tivéssemos o convidado para fazer parte da nossa vida sem reservas, o Senhor, Ele já teria realizado uma forma de nos livrar dentro de todo e qualquer problema. Se nós acreditarmos nisso, se você que está aí do outro lado acreditar nisso ou não, isso não vai alterar quem Ele é. Ele continuará sendo Deus poderoso e reinando em majestade. No entanto, nós, longe dele e descrente do seu agir, do seu poder, nós seremos como palhas secas manipuladas pelo vento. Quando o vento sopra, as palhas se espalham, vão embora, porque assim o vento está levando. Se Deus, Ele quiser pegar toda a humanidade de uma só vez, querido, e fazer um bolinho dentro das suas mãos, Ele pode nos amassar e deixar sair as fagulhas por entre os seus dedos. No entanto, igreja, se toda a humanidade arquitetar o mais excelente plano para pegar a Deus, será que conseguirá? Ninguém consegue pegar Deus, por mais que o plano seja excelentíssimo. Queridos, nós devemos lembrar que nós somos carne e nada nós podemos contra Deus. Mas Deus pode tudo contra ou ao nosso favor. Porque Salmo 78, 39, lá diz que porque se lembrou de quem era carne, vento que passa e não volta. Irmãos, uma coisa interessante para que nós venhamos saber é que Deus, Ele fez o ser humano com livre arbítrio. Muitos pregam ao contrário, que nós não temos mais o livre arbítrio. Mas Deus, Ele fez o ser humano com livre arbítrio. Então, se quando Ele visualizasse alguém em situação ruim e fosse tomar a frente sem ser chamado, querido, Ele estaria negando a sua natureza divina. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode se negar a si mesmo. Está lá em 2 Timóteo, se você depois quiser ver aí com calma. Amados, eu entendo e eu aprendo que se Deus, Ele resolver os nossos problemas sem pedirmos a sua ajuda,
ele estaria extrapolando naquilo que ele próprio mandou, naquilo que ele próprio implantou. A livre iniciativa de escolha, porque você tem essa livre iniciativa. Você pode escolher, eu posso escolher, e Deus não vai interferir nisso. Filemão 14 diz: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Voluntariedade, é isso. Eu decido a quem devo seguir. Você que está aí do outro lado, a decisão é sua, não é da igreja, não é do pastor, mas a decisão é sua a quem você deve seguir. Você é quem decide qual será o seu futuro. Porque as suas, como assim, pastor, se o futuro pertence a Deus, é porque as suas escolhas, é você quem faz, não é Deus. O caminho da vida e da morte está disponível, e é você quem resolve por onde caminhar, querido. Não sei por qual caminho você está andando hoje, mas em decidir entre o bem e o mal, que você possa escolher o bem, entre decidir o caminho largo e o estreito, escolha o caminho estreito. Ele pode ser até mais difícil, mas é o caminho que vai te levar à vida eterna através de Jesus. Há uma enorme distância, porque Deus ele não irá aprovar uma decisão que você tomar errada, porque foi você que tomou a decisão errada. Muitos irmãos tomam essa decisão errada, tomam porque não consultam a Deus, tomam porque faz por impulso, tomam porque faz porque está no momento de raiva, toma porque não teve sabedoria, a vinda da palavra, não consultou aquilo que Deus ele nos manda fazer. Quando aquilo que eu quero está de acordo com a vontade dele, aí sim é onde o Senhor ele vai fazer. Onde é que está isso, pastor? Provérbios 16, 8-9 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então não sou eu que estou dizendo. Agora, se chamarmos para ele assumir a liderança das nossas vidas, se você aí do outro lado decidir chamar a Jesus para assumir a liderança da sua vida, deixar ao dispor do Senhor os seus planos, colocar ao dispor do Senhor os seus projetos, certamente você terá muitas coisas, você terá muitas vitórias, porque Provérbios 16, 3 diz que o que confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, querido. Então a gente tem que entender isso. Logo a gente entende que se está acontecendo algo em nossas vidas, logo a gente entende, eu aprendi isso com muita luta, mas eu aprendi. Se está acontecendo algo em nossas vidas, situações ruins, e ainda não vimos o agir de Deus, querido, é porque ainda não pedimos a sua ajuda. Aonde quer que você esteja, a situação na qual você esteja passando, eu não sei, eu não preciso saber, porque aquele que pode resolver, você pode contar com ele todas as horas. Você não tem ideia do quanto Jesus nos amou. Você não tem ideia do quanto Jesus ele nos ama. Você não tem ideia, você aí do outro lado talvez não tenha ideia o quanto ele te ama e quer te dar uma vida melhor e escrever a tua história novamente.
É tão bom saber que tem alguém que não falha, é tão bom saber que tem alguém que, mesmo a palavra de Deus diz, mesmo que os teus pais te abandonem, eu não te abandonarei, diz o Senhor dos Exércitos. É tão bom saber que tem alguém que, mesmo eu e você sendo falho, querido, é tão bom saber que a gente sendo imperfeito, porque não tem ninguém perfeito, todos nós temos falhas, mesmo assim, tem alguém que nos ama. E um amor incondicional, um amor na qual Ele não impõe nenhuma condição. Tem que fazer isso para me te amar. Não, Ele me amou muito antes, deixando da sua glória, deixando a sua realeza, deixando o seu trono para descer aqui na terra, para se encarnar em homem, para vir encarnado, entender a mim e a você e morrer por nós na cruz do Calvário. Isso é um amor inigualável, sem explicação, na qual nós não acharemos nunca explicação. A única explicação é que Ele nos amou primeiro. Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Tiago 4,3 diz: e se pedimos e não recebemos, foi porque pedimos mal. Pedis e não recebereis. Por quê? Porque pedis mal, para os gastardes em vosso deleite. Você consegue entender que Deus ele só vai ajudar se você pedir? Olha o que é que diz 1 Coríntios 15:27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, resumindo em miúdos, sujeite a sua vida nas mãos de Deus a partir de hoje. A partir de hoje, sujeite-se a Ele em suas atitudes, em seus projetos, em seus planos, e você vai ver que Ele fará muito por você. Eu costumo dizer que quando nós aceitamos Jesus, aliás, eu costumo dizer que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente tem que entender isso, ó, que Ele agora é Senhor e Salvador. Ele é Senhor e Salvador. Ele não é simplesmente o Salvador, mas Ele é o Senhor das nossas vidas. Agora nós não somos como meninos rebeldes, agora nós somos dependentes e obedientes a um Deus na qual nós reconhecemos o Seu Filho como nosso Senhor. Aonde quer que você esteja, entenda isso, que só podemos preencher o vazio que muitas vezes tem dentro de nós, um vazio que já tentamos preencher com o Facebook, que já tentamos preencher com internet, com outras coisas, com compras, com shoppings, e as pessoas passam, o vazio ele continua, uma alegria vai passando. Por quê? Porque nós temos que entender que é um vazio que só quem vai preencher é Jesus, é o Espírito Santo. É um lugarzinho que só cabe Ele, é um lugarzinho ali que é dele, que foi feito para Ele. Que quando que você deixa Ele entrar e Ele preencher, nunca mais você saberá de vazio nenhum. Sujeite-se ao Senhor, querido. Sujeite-se, porque é Ele que pode fazer o impossível na sua vida. Salmo 42:8 diz assim: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração
ao Deus da minha vida. Aí eu vou caminhar aqui para o término da reflexão e lhe perguntar uma coisa, você vai se respondendo aí do outro lado. Como você tem passado, querido? Esses últimos dias aí, esses meses de quarentena, como você tem passado? Dias difíceis? Você tem passado dias de lamento? Porém, você já parou, querido, para perceber que muitos que passam o que você passa não suportam e você está suportando? Muitos caem, tropeçam, muitos morrem, e você também deveria já ter caído ou até morrido, porque não é melhor do que eles que caíram ou que morreram. Mas sabe qual é a diferença que eu quero te dizer nessa noite? Por que você está passando por tudo isso, mas ainda não caiu, não morreu e não tropeçou? Está lá em 2 Tessalonicenses 3:3, quando ele diz que a diferença é o Deus que você serve. É Ele que vem te mantendo de pé até hoje, querido. É Ele que continuará, porque Ele é fiel, aleluias. Diz assim, olha só o que é que diz. 2 Tessalonicenses 3:3, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Interessante que muitos falam, acho que eu estava comentando até algo ontem, não vou falar, mas eu vi um depoimento de um camarada ontem que eu fiquei olhando, eu vou falar, acho que não tem problema. Mas eu vi o depoimento do presidente da República sobre o último acontecimento, e eu não vou falar de política, eu quero só dar um exemplo do que eu vi. E eu assistindo aquele depoimento e olhando ali, focando nos olhos daquele homem, eu via, estava lágrimas, estava lacrimejando, que a voz estava embargada, que o fardo que aquele homem leva é grande, é gigante. E eu fiquei procurando entender como que ele está aguentando, porque é muita gente o perseguindo, mas eu não quero defender partido nem político. O que eu estou querendo te dizer é que o Senhor ele me disse uma coisa e me lembrou de algo. Sabe por que ele está aguentando, aquele homem? É porque tem muitos cristãos evangélicos orando por ele. Sabe por que ele está aguentando? Porque tem muitos com os joelhos dobrados, querendo um Brasil melhor, orando por aquele homem. E isso me falou naquele momento de reflexão, que muitos pensam que você não vai conseguir, que você não suportaria, que não queriam estar no teu lugar. Mas o Senhor, Ele prova a força dEle quando nós pedimos e quando nós clamamos. O Senhor, Ele mantém a sua fidelidade, porque é notória a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Quer aí saber? Hoje nós estamos aqui porque a misericórdia do Senhor, ela é grande, é um favor imerecido, e nós estamos aqui. Da mesma forma, o salmista, ele estava sentindo-se abatido. Quando eu li lá em Salmo 42:6, ele estava preocupado com os que os outros dizem dele. Olha, eu era assim, irmãos. Olha, vamos ler aqui Salmo 42 para que você entenda. Deixa eu buscar aqui a palavra de Deus. Salmo 42, versos... Salmo 42, verso 6. Olha o que é que o salmista aqui, ó. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Desde o pequeno monte. O salmista aqui estava se sentindo abatido, irmãos. Ele estava preocupado com o que os outros diziam dele. Teve uma época, viu, que eu era assim.
Acho que uns 5 anos atrás eu era assim, me preocupava com o que os outros diziam, falavam de mim que não eram verdades. E eu ficava angustiado, e eu ficava abatido, e Deus ele foi me moldando e me ensinando que não é assim. Sabe por quê, irmãos? Porque o final de cada dia, a gente percebe que o Senhor ele está conosco. E Ele não está com a gente só aqui alguns momentos, não. Ele está com a gente todas as horas, todos os dias. Até um dia nós encontrarmos com Ele, o Senhor Ele sempre estará conosco. Ele concede a sua misericórdia dia após dia. E eu quero dizer para você que se você suportou mais um dia, você está terminando mais um dia hoje, querido. É porque a misericórdia do Senhor está sobre ti. Deixa eu só te dizer uma coisa. Segundo o dicionário, o que é misericórdia? Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que cai em desgraça. Ou seja, misericórdia é dó, é compaixão, é ter piedade. E sim, o Senhor ele tem sido misericordioso conosco, contigo, comigo. Quer provas, querido? Você quer prova? É simples, olhe para os seus pecados. Olhe para o que você tem feito, na qual tem desagradado a Deus. Quer mais prova do que isso? Olhe para quantos erros você tem cometido todo dia. Eu tenho feito isso, porque eu sou igual a você. E sim, querido, o Senhor ele tem sido misericordioso contigo. Lembre-se que muitas das suas falhas, o Senhor ele não cobrou de você, nem lhe passou a mão, mas te deu uma nova chance para fazer a diferença várias vezes. Isso é misericórdia. Sabe por quê? Eu vou te mostrar na palavra de Deus. Porque Romanos 6:23 lá diz que o salário do pecado é a morte. Mas porém você está respirando, porque o Senhor ele te deu vida. Que agora você pode cantar, assim como nós cantávamos aqui, louvávamos, engrandecíamos, se alegrávamos aqui entre 4 homens. Pode. Você pode prever o seu próprio futuro? Não. Mas Deus ele é contigo. Como fez aí o salmista, se você crê que a misericórdia do Senhor está sobre ti, cante e diga igual ao salmista: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esperei ou espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha vida, face e o meu Deus. Salmo 42:11. Tem um louvor. Tá sem violão? Aqui ó. Nós vamos cantar um louvor e nós já vamos estar finalizando, porque a reflexão, a palavra que o Senhor queria falar era essa. E eu creio que você entendeu, que você ouviu, eu creio que falou ao seu coração. Tem um louvor que ele diz... não sei se o Aclaius conhece. Se tu, minha alma, a Deus suplica... Vamos cantar esse louvor aí onde é harpa cristã, é? Deixa eu só botar aqui. Qual é a senha aqui, Cleiton? Deixa eu pegar a letra aqui desse louvor para a gente engrandecer, louvar o nome do nosso Deus através desse louvor aqui. Aleluias.
Só um instante. Acho que é a harpa cristã. É harpa cristã, é? Eu não achei, não. Hã?